Nós vimos até agora uma das formas de se definir quando que eu vou pedir mais produto, que é o chamado ponto de reposição contínuo. Agora, existem outras formas de definir isso, e uma delas é o ponto de reposição periódico. Aqui a gente vai explicar um pouquinho como que eu defino o ponto de reposição periódico e para que ele serve. Imagine que eu tenha dois produtos que sejam comprados do mesmo fornecedor. O produto A1 e o produto B2. Só para simplificar, vamos assumir que os dois têm dados iguais. A demanda diária é de 10 unidades, o lote de compra é de 70 unidades e o lead time de compra, ou seja, o tempo que o fornecedor demora para entregar, é de 3 dias. Imagine que tanto para o produto A1 como para o produto B2, eu tenho um estoque de segurança de 20 unidades e meu ponto de ressuprimento é de 50. O meu estoque começou e na segunda-feira o meu estoque atingiu o ponto de ressuprimento. Quanto que eu pedi? Eu pedi o lote de 70. Esse lote demorou 3 dias para chegar e na quinta-feira, quando ele chegou, o meu estoque subiu. O meu estoque subiu para 90 e assim continuou. A próxima vez que atingiu o ponto de reposição, novamente eu pedi um lote de 70. Do outro produto, o produto B2, a minha demanda foi menor e o meu estoque só atingiu o ponto de reposição na quarta-feira. Nesse dia eu fiz um pedido de um lote de 70, demorou 3 dias para chegar, então na segunda-feira seguinte chegou e meu estoque subiu para 90 e assim por diante. Então o que aconteceu aqui? Em pouco mais de 2 dias eu tive 2 pedidos para o mesmo fornecedor. Na segunda-feira eu pedi o produto A1 e na quarta-feira eu pedi o produto B2. Isso acaba provocando custos maiores, tanto para o fornecedor, que tem que mandar 2 caminhões, que tem que emitir 2 notas, como para o cliente, que vai ter que receber 2 caminhões, vai ter que fazer a conferência de 2 notas, vai ter que fazer 2 pagamentos. Para evitar isso, é que é utilizado em algumas situações o ponto de reposição periódico. No ponto de reposição periódico, eu tenho um estoque de segurança. Imagine nesse exemplo que o meu estoque de segurança seja de 30 unidades. E eu, ao invés de ter um ponto de reposição, eu tenho o que a gente chama de estoque objetivo, ou o pessoal também chama de estoque máximo. Vamos supor que nesse exemplo o produto A1 e o produto B2 tenham estoque objetivo de 130. O que eu faço? Eu estabeleço um dia em que eu vou fazer os pedidos dos 2 produtos. Vamos supor aqui nesse exemplo que o dia que eu escolhi seja a segunda-feira. E eu vou fazer pedidos desses produtos do mesmo fornecedor toda segunda-feira. Então vamos supor que na segunda-feira o estoque do produto A1 chegou a 70 unidades. Quanto que eu vou pedir? A regra aqui é diferente. A quantidade que eu vou pedir é a diferença, o meu lote, né, o L aqui, vai ser o quê? A diferença entre o meu estoque objetivo e o meu estoque atual. No produto B2, a minha demanda foi um pouco menor nesses últimos dias e na segunda-feira o meu estoque atingiu 90. Então, para o produto A1, o meu estoque objetivo era de 130 e meu estoque na segunda-feira era de 70. Então, o lote que eu vou pedir é de 60. Para o produto B2, novamente, o estoque objetivo era de 130, só que meu estoque na segunda-feira era de 90. Então, eu pedi só 40. Qual que é a grande vantagem aqui? Eu fiz um único pedido na semana para aquele fornecedor. O que vai acontecer? Vai demorar
3 dias para chegar o pedido. E na quinta-feira, o meu estoque subiu. Na outra segunda-feira, o meu estoque do A1 era de 80, então aqui eu pedi o quê? 50 unidades. Como que eu calculo o estoque objetivo? Ele vai ser a demanda durante o lead time total mais o estoque de segurança. O lead time total vai ser o lead time do fornecedor mais o lead time do pedido. Ou seja, é o lead time de compra mais o lead time de pedido. O que é o lead time de pedido? É o tempo que eu posso ter que esperar para poder colocar um novo pedido. Se eu posso colocar pedidos todo dia, então eu não vou ter que esperar nada para colocar o meu pedido. Então meu lead time de pedido é 0. Se eu faço pedidos semanais, pode ser que eu tenha que esperar uma semana até colocar o meu próximo pedido. Se eu trabalho com frequência de pedido quinzenal, pode demorar 15 dias só para eu poder colocar o novo pedido. E se eu trabalho com uma frequência mensal, pode demorar 30 dias. Ou seja, vamos supor que eu faça o pedido todo dia 1º do mês. E no dia 2, eu tive uma demanda inesperada. Eu só vou poder colocar o meu novo pedido no dia 1º do mês seguinte. Então vai demorar 30 dias só para eu poder colocar o pedido. Nesse exemplo que a gente fez, a nossa frequência era o quê? Semanal. Eu colocava pedido toda segunda-feira. Então, o meu lead time de pedido é 7 dias e o lead time total fica o quê? 3 dias, que era o tempo do fornecedor, mais 7 dias. O meu estoque objetivo nesse exemplo vai ser a demanda diária, que era de 10 unidades por dia, vezes o lead time total de 10 dias, mais o estoque de segurança, que no exemplo era de 30. Então vai dar 130 dias. Aqui faltou um risco aqui, 130 dias. A fórmula do estoque de segurança, quando eu uso o ponto de reposição periódico, ela muda um pouquinho. Por quê? Eu continuo multiplicando o número de desvios padrões, o Z, pelo desvio padrão e pela raiz, só que agora é a raiz do lead time total. Ou seja, é a raiz do lead time do fornecedor mais o lead time de pedido. No nosso exemplo, quando eu usava o ponto de reposição contínuo, eu posso fazer pedido a qualquer dia. Então, o meu lead time era 3 dias, que era só o tempo do fornecedor. A gente supôs que fosse de 20 unidades. No caso do ponto de reposição periódico, o lead time total é de 10 dias. Isso faz com que o meu estoque de segurança suba. Nesse exemplo aqui, a gente estimou que o estoque de segurança fosse 30. Se eu for comparar o ponto de reposição contínuo com o ponto de reposição periódico, o ponto de reposição contínuo permite que eu trabalhe com um estoque menor. Repare aqui que o estoque de segurança do contínuo era 20 e do estoque periódico era 30. Além disso, eu sempre faço pedidos do mesmo tamanho. Nesse exemplo aqui, um lote de 70. Já o ponto de reposição periódico, a grande vantagem é que eu posso consolidar os pedidos do mesmo fornecedor no mesmo dia, reduzindo os custos tanto para o fornecedor como para o cliente. No entanto, reparem que o tamanho que eu peço, o lote que eu peço, ele muda. Então aqui no produto A1, na primeira segunda-feira eu pedi 60 e na segunda-feira eu pedi 50. Que tipo de produto é mais adequado para o ponto de reposição contínuo? São produtos caros ou produtos perecíveis ou que se tornam obsoletos muito fácil? Por quê? Porque com o ponto de reposição contínuo eu trabalho com um estoque de segurança menor. Já o ponto de reposição periódico, ele é adequado quando eu tenho
vários produtos do mesmo fornecedor e eu quero que ele faça uma entrega conjunta. Ou também eu posso usar quando eu tenho produtos que têm que ser produzidos juntos, ou seja, são variantes do mesmo sabor, por exemplo. Então eu tenho um iogurte morango e eu vou produzir a embalagem pequena e a embalagem grande no mesmo dia. Então, para isso, eu também posso usar o ponto de reposição periódico.